Eu me recuperei basicamente usando uma coisa chamada logoterapia. A logoterapia foi criada por um judeu alemão chamado Viktor Frankl. E esse Viktor Frankl, ele já era, na juventude, um médico, né? E ele trabalhava num hospício na época, né? Onde ele lidava com mulheres que tinham desejo suicida. E aí veio a guerra e ele foi capturado pelos nazistas e levado para Auschwitz. Ele como psiquiatra, médico psiquiatra. Sim. E era muito jovem, né? Tinha 28 anos, e a mulher dele foi levada para um outro campo, diferente do dele. A mulher dele acabou morta, né? Mas ele salvou. E ele se salvou por quê? Porque ele era tão famoso que até os alemães reconheceram ele no campo. E ele, embora ele ficasse nos galpões, né? E não necessariamente em Auschwitz, eles ficavam naqueles piores, até pior que Auschwitz, que eram os campos satélites, né? Onde tudo acontecia. Cavavam um buraco, jogavam gente com um carro em cima, companheiros deles que se matavam na cerca elétrica, porque não aguentavam a pressão. Então, ele escreve um livro chamado Busca de Sentido, que, na verdade, ele não escreveu, ele comentou numa conferência. E lá ele contou detalhes do que ele passou pelo campo e como ele amadureceu a ideia da logoterapia. E o que é a logoterapia? A logoterapia é um serviço, é a terceira escola vienense de psicologia. A primeira é o Freud, a psicanálise. A segunda é o Adler, né? Aquele cara do complexo de inferioridade e superioridade, né? Uhum. Ficou famoso isso, né? Todo mundo falou, você tem complexo de inferioridade, né? Sim. Acabou virando um termo comum, né? Do senso comum. E tem o Viktor Frankl, que é também de Viena, e ele completa o ciclo vienense. E o que ele trabalha? Ele trabalha a dor da perda, por exemplo, né? Ele trabalha a complexo de culpa e ele tenta, através desses dois processos, entender o processo de todos os processos, que é a morte. Então ele trabalha exatamente isso, a dor, o complexo de culpa e a morte. Então, o que acontece? No livro, se vocês, aconselho vocês até comprarem e lerem, né? Porque é muito legal, é um livro muito esclarecedor. E ele trata, ele deu um salto com isso, né? A psicologia existencial deu um salto enorme, né? Hoje em dia, você vê, o número de pessoas que se suicidaram durante a pandemia foi grande. Sim, o número de crianças e adolescentes se suicidando hoje é enorme, né? O número de gays se suicidando também é muito grande. Uhum. Hoje o suicídio virou uma coisa que parece aquele mal do século na época do romantismo, que era a tuberculose, né? Uhum. O cara tinha que morrer de tuberculose para ficar famoso, né? E virou uma coisa assim mundial, né? E o Viktor Frankl trabalha exatamente a mente das pessoas que têm instinto suicida. Uma coisa que o Casagrande falou que eu achei legal quando ele foi no Mesa foi que ele não tinha instinto suicida, apesar de ser um dependente químico. Sim. Né? Uhum. E morava no 14º andar. Quer dizer, ele falou, se eu tivesse instinto suicida, eu voava pela janela e acabou, mas eu não tinha. Eu amava a vida, me drogava até para poder vivê-la. Né? Ele contou isso legal, eu achei bacana esse depoimento dele lá no Mesa, quando ele foi lá, né? Vai fazer o quê? Uns 2 meses, e eu achei legal. A ocasião, evoluiu muito como pessoa, né? Depois desse tratamento que ele fez e o controle de não se drogar, né? Porque ele falou que, por mim, eu estava morando na rua, na Cracolândia, né? É que eu me policio, eu me controlo, porque é duro um dependente químico se livrar da dependência química de uma vez. Não é fácil, não. Então, o que é trabalhador? Na verdade, o Viktor Frankl diz o seguinte, que por mais que a dor machuque, por mais que a dor te sangre, né, vamos dizer assim, ela tem um significado. Então, você tem que buscar o significado da dor. O que é o significado da dor? Não é perguntar por que eu sofro na vida.
esperar da vida alguma coisa. É você dar um sentido para a sua vida. E não esperar que a vida dê um sentido para você. Ou seja, que os outros falem, não, siga por esse caminho, vai rezar na igreja, vai tomar um passe lá no centro de macumba, ou vai ler esse livro que vai te ajudar. Não, é você que tem que falar, não, peraí, o que eu tenho que fazer para superar essa dor? E aí, aos poucos, você vai se reconstruindo como pessoa. Pô, e você realmente um cara muito forte, você tá bem pra caramba aqui, tipo, tá, pô, uma memória boa zona, lembra coisas e realmente, porque não imagino que deva ser fácil, eu tenho filha também, pô, você perdeu 2 filhos, você é um cara muito forte mesmo, Chico, você tá muito bem, viu? Obrigado a Rihanna, né? A Rihanna Oliveira, né? Que me medica bem, e o Antônio Chaves, que hoje nós não tivemos sessão, que eu falei para ele que eu vim aqui, né? E vai precisar ter 2 depois de vir agora aqui. Não, mas eu não me preocupo, porque eu acabei de dizer para vocês, o meu psicólogo é um filósofo, então ele entende as coisas, né? Mais profundamente. Né? O próprio Ovídio, né, o pensador grego, ele tem uma frase que é: seja paciente, seja forte, um dia essa dor vai ser útil para você. Ele fala isso. É um princípio estoico esse, né? Sim. E o estoico tem muito desse negócio de racionalizar, né? Tudo, né? O universo todo para o estoico é a razão infinita, né? E sábia. Então você tem que seguir os processos da razão. E a razão se confunde com a natureza. Então, se existe a morte na natureza, você não tem que maldizer a morte. Você tem que receber a morte com o riso nos lábios, né? Então, se você pegar aquele filme O Gladiador, você percebe bem que antes de morrer, ele sorri, né? Ele sorri. Sim. O Romano era bem estoico nesse aspecto, né? E visse a rivalidade com a escola do Epicuro, né? Que é a escola que dizia que é a escola que eu mais gosto, uma escola nihilista, né? Ele negava a sociedade, negava os princípios da polis, criou o Jardim de Epicuro, longe lá no subúrbio de Atenas,